Joe Biden e Donald Trump fazem campanha com a certeza de que serão escolhidos como os candidatos à presidência no ano que vem. E esta semana, o público-alvo dos dois comícios foi o mesmo, a classe operária. Uma palavra para resumir a visita do presidente americano aos grevistas em Detroit: inacreditável. Joe Biden já havia sinalizado apoio ao movimento que paralisou quase 40 unidades de produção da indústria automobilística em 20 estados. Mas nada se compara ao gesto de aparecer ao lado do presidente do sindicato, usando o boné da corporação e falando no megafone como se fosse um dos trabalhadores que se sentem injustiçados pelo capitalismo. Você merece o aumento significativo de que precisa e outros benefícios. Recuperar o que perdemos, ok? Já é hora deles se responsabilizarem por nós. Não há dúvida que a gente só pode entender isso a partir do cálculo político do Biden. Nós vamos lembrar o seguinte: aonde que está acontecendo esta greve, principalmente? Onde é o símbolo, né, dos produtores de automóveis, que é no estado de Michigan, né, em Detroit, né? E Michigan é um dos chamados swing states, é um estado muitíssimo competitivo, é um estado que o Trump levou em 2016 por uma margem muito pequena de votos, o Biden levou em 2020 por uma margem muito pequena de votos. Então, é um estado decisivo para as eleições. As eleições de 2024 que vão ser muito disputadas, né? Todas as pesquisas indicam que vão ser muito disputadas e todo voto em estados-chave serão fundamentais, né? E por outro lado, acho que tem uma questão de identidade do Joe Biden, né? O Joe Biden se vende muito como working class, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Como um trabalhador, alguém que vem da classe trabalhadora. Isso faz muito parte da identidade do Joe Biden. Ele tem usado muito a questão de que ele é o presidente mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos, né? E nesse momento em que tem uma disputa importante dessas, ele acabou entendendo que politicamente era interessante para ele se colocar do lado do sindicato, repito, uma questão de cálculo político, né, no estado do Michigan, as eleições que vêm aí, e por uma questão de identidade própria do Joe Biden, que ele quer se colocar até em contraposição ao Trump, o empresário, nesse sentido. Jamais um presidente americano participou de um piquete de trabalhadores. E olha que são quase 2 séculos e meio de democracia nos Estados Unidos. O suposto rival, Donald Trump, seguiu uma cartilha parecida. O republicano também se encontrou com operários em Clinton, cidade a pouco mais de 70 quilômetros de Detroit. A diferença do evento? 24 horas depois. Conquistar o coração do proletariado é garantir votos da maior parcela dos eleitores nos Estados Unidos. E os dois pré-candidatos sabem disto. Em 10 anos, o rendimento médio de um operário do setor automobilístico caiu 19%. Considerando que a inflação no mesmo período ultrapassou os 27%, a perda no poder de compra da classe C foi bastante significativa. Por isso, Biden foi ao estado do Michigan prometer lutar para que o reajuste salarial que o sindicato exige seja conseguido. Trump, também no Michigan, sugeriu que os trabalhadores lutassem para manter os empregos como são, descartando a possibilidade de mudar a matriz energética americana para o uso cada vez menor do petróleo, como defendem os democratas. Você pode ser leal ao mercado de trabalho americano ou leal aos lunáticos ambientais. Não pode realmente ser leal a ambos. Ou é um ou é outro. A gestão do magnata terminou em 2020 com a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos. Por causa deste resultado, o Partido Republicano passou a ter mais apoio entre os americanos, que dependem da oferta de vagas para conseguir trabalho. Aliás, a popularidade de Trump é tão maior que a dos outros integrantes da legenda que o ex-presidente sequer se deu ao trabalho de participar do debate das primárias republicanas. Primeira coisa é que o Trump é um candidato muito particular, né? Ele é alguém que foi ex-presidente, perdeu uma eleição e se coloca novamente como candidato. Isso é algo que não tem na história dos Estados Unidos, né? Então ele está se comportando, na verdade, como um presidente, né? Ou seja, presidentes normalmente não comparecem a debates, porque não debates de primárias, né? Porque as primárias são irrelevantes, já que espera-se sempre que o presidente vai ser o
candidato do partido. O Trump, de alguma forma, está se comportando desta maneira, né? Eu acho difícil para essa questão específica. É claro que o Trump, com as ações, com o discurso, com as coisas que ele fez na presidência e a forma como ele convenceu diversas pessoas de que as eleições americanas são uma grande fraude, portanto a democracia americana é uma fraude, claro que ele contribuiu muito para a erosão, né, da democracia norte-americana e para a diminuição, digamos assim, para a deterioração da qualidade da democracia americana, né? Mas essa questão específica de não comparecer a debate em primárias não me parece que se coloca neste mesmo patamar, primeiro porque, de novo, é muito raro acontecer a distância que ele tem dos demais candidatos, que cada vez mais se consolida, né? As últimas notícias têm sido muito positivas para o Donald Trump. Uma das questões, um dos poucos argumentos que restava para os candidatos do Partido Republicano, né, as primárias, os candidatos que querem tomar o lugar do Donald Trump, um dos poucos argumentos que restava era o fato de que, olha, o Trump ele pode até ser popular no Partido Republicano, mas não tem como ele ser eleito porque ele é muito impopular no país como um todo. Mas as pesquisas já começam a desprovar isso, né? A impopularidade do Joe Biden tem sido um problema também muito grande nesse sentido, e saiu uma pesquisa recentemente essa semana que dá uma distância do Trump para o Biden que é relativamente importante. Resumidamente, a coincidência de ambos os pré-candidatos irem buscar apoio da classe operária está diretamente ligada à impopularidade das duas candidaturas. Mas, como apontou o professor Carlos Poggio, a situação de Trump começa a ser menos pior.